Oi, crianças, vamos para mais um dia de aula. Vamos começar com a nossa devocional. E a palavra de Deus que eu vou ler para vocês se encontra em Jeremias 33:3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, vamos falar sobre oração. A gente sempre está falando sobre oração e uma coisa maravilhosa é que quando a gente não tem com quem conversar, mas temos Deus e Ele sempre está disposto a nos ouvir, independente da hora, pode ser de manhã, de tarde, à noite. Deus, Ele sempre está pronto para ouvir as nossas orações. Então, muitas vezes a gente não tem o nosso papai e nossa mamãe para conversar, porque eles estão muito ocupados, estão trabalhando, mas Deus, Ele sempre está disposto a nos ouvir. Então, que a gente sempre possa estar orando, conversando a Deus. Não só antes de dormir, tá bom? Mas em todo momento a gente possa estar conversando com Deus. E Ele se agrada quando a gente conversa com Ele, quando a gente lembra de conversar com Ele, de falar com Ele. E que vocês sempre estejam orando pelos seus pais, pela sua família, tá bom? E orem também para que tudo isso acabe logo, que essa pandemia do coronavírus ela possa ter um fim, certo? E agora vamos começar a nossa aula. Na nossa aula de português, vamos continuar falando sobre o alfabeto. Então tá aí mais uma vez a ilustração do nosso alfabeto de A a Z. E hoje eu vou falar para vocês duas letrinhas do nosso alfabeto que quando elas se juntam, o som dela é um som bem diferente. Então vamos conhecer? Ontem falamos sobre o C e o H, não é? Que tem esse som de sh. Hoje vamos falar sobre o G-U. Então, o G-U, quando eles se juntam, não é? G-U, a sílaba do G fica como GU. Mas nesse caso, vamos aprender novas sílabas, tá bom? Então vamos lá. G-U mais a vogal A fica Guá. G-U mais a vogal E fica Gué. G-U mais a vogal I fica Gui. G-U mais a vogal O fica Guó. Vocês lembram que a letrinha Q, ela nunca desgruda do U para formar uma palavra? Então, nesse caso, é a mesma coisa. E perceberam também que o GU, as sílabas dele têm uns sons diferentes? Então, vou explicar mais aqui, tá bom? Então, preste atenção nesses exemplos. Então, Guá, de Guaraná. Olha a palavra Guaraná, como se escreve. Vocês repararam que a vogal U a gente consegue ouvir no Guá, Guá, Guaraná. E o Guó? Uma palavra que eu coloquei com Guó é enxágue. Quando a gente vai enxaguar alguma roupa, tirar o sabão da roupa, por exemplo. Então, todas essas duas palavras eu consigo ouvir a vogal U, tanto no Guá quanto no Guó. Então, Guá e Guó, o meu U eu sempre vou conseguir ouvir, ok? Agora vamos para o Gué, de foguete. Olha só, foguete. E o Gui, de guitarra. Nesse exemplo aí, tanto Gué quanto Gui, eu não consigo ouvir a vogal U. Gué, Gui. Mas tem palavras que eu vou conseguir ouvir sim também a vogal U. Então, coloquei um exemplo aí, ó, de aguei, de regar as plantas, por exemplo, né? Então, eu aguei as plantas. Então, tá aí, ó, eu consegui ouvir minha vogal U, não foi? E um exemplo de Gui, que eu consigo ouvir o som do U, é a linguiça. Olha aí, gui, linguiça. Então, esses dois exemplos, eu consigo ouvir
a minha vogal U. Então, vamos lá revisar mais uma vez. G-U-A, guá. G-U-E, gué. Dependendo de algumas palavras, pode ser gué. G-U-I, gui. Dependendo de algumas palavras, gui. E G-U-O, guó. Ok? E como atividade, vocês irão fazer essa folhinha aqui, ó. Vocês irão pintar os desenhos que tem o nome das sílabas e depois escrever a palavra daquele desenho, certo? Então, agora vamos para a nossa aula de natureza. Na nossa aula de natureza, vamos continuar falando sobre as estações do ano, as 4 estações. Então, vamos falar sobre a primavera, que já está chegando. Começa agora, dia 23 de setembro. Então, é a chegada do quê? As flores começam a brotar. É a estação mais linda do ano. E também, os dias e as noites, eles acabam durando, tem o mesmo tempo. E aos poucos vai aumentando, os dias vão ficando mais longos. Por quê? Porque vem a chegada do verão. E o verão, qual é a característica do verão? Aquele sol bem quente, não é? Aquele calor enorme e aquele clima de querer só ir aonde? À praia, se divertir. E o verão é justamente na época que a gente tem férias, que é em janeiro. E é por isso que a gente se diverte muito no verão. E quando o verão acaba, que o verão começa dia 21 de dezembro e acaba em março, dia 20 de março. Quando o verão acaba, vem qual estação? O outono. Olha que imagem linda essa do outono. As folhas ficando alaranjadas, avermelhadas. E depois elas caem. Então, muitas árvores perdem as suas folhas, ficam aqueles galhos secos, porque é a chegada do outono. E o outono tem esse clima assim fresco, a queda das folhas, né, como eu falei a vocês. E os dias e as noites também, eles aparentam ter a mesma duração de tempo. E quando o outono ele começa de 20 de março e vai até 21 de junho. E quando o outono vai embora, é a chegada do quê? Do inverno. Eu coloquei essa imagem aí de neve, porque em alguns países nevam, tá? Mas também aqui, ó, no nosso país a gente conhece o quê? Como inverno, com muitas chuvas, não é? Então o inverno é aquela época o quê? Do ano frio, tem lugares que nevam, tem lugares que chove bastante. E vai até setembro. Por exemplo, ainda estamos no inverno. A primavera vai começar agora, dia 23 de setembro. Então, ainda estamos no inverno. Então, às vezes a gente tem dias que chove bastante, tem dias que não. No nosso país, a gente não consegue reparar tanto as 4 estações, assim, bem diferente. A gente vê mais o quê? O verão, que é aquele sol quente, e o inverno, que é chuva. Então, muitas vezes a gente não repara nas folhas caindo do outono, a gente não repara das flores crescendo na primavera. Então, que a gente possa se atentar mais às estações, porque Deus, ele criou todas as coisas e Deus fez tudo tão perfeito. A criação de Deus, ela é maravilhosa, então a gente deve contemplar essa criação de Deus. Lembra na outra aula que eu falei para vocês que temos as estações do ano, porque o nosso planeta Terra, ele tem uma inclinação no Sol. O Sol está parado ali no meio e a Terra ele gira em torno do Sol. Então Deus, ele teve todo esse cuidado com a gente. Já pensou, se a Terra não girasse no Sol, não ia ter as 4 estações? Será que a gente ia estar vivo, ia estar congelando? Ia ter países que todo mundo ia estar congelado, ia ter países que todo mundo ia estar morrendo de calor, tá? Então a gente possa se atentar às mínimas coisas.
Porque Deus ele fez tudo isso com muito amor, muito carinho, tá? Então, essa foi a aula de natureza, ok? Então, beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!